Ok, gente, a partir desse momento a nossa aula está sendo gravada, certo? Vou escrever aqui o tema da aula e posteriormente vocês escrevem o nome completo. Aula 4, aula 4, ação de alimentos, disciplina, labo 1, turma 6 AM. Não é isso, gente? Sexto semestre? Ok, 6 AM, dia 2/9/2020. Matheus Vida, 2020.2. Ok, por favor, deem Enter. E vamos iniciar nosso encontro remoto de hoje. Ok, gente. Aula de hoje, uma petição inicial, tá? Rito especial, rito de alimentos. Então, a gente já estudou no encontro anterior alguns ritos especiais. A gente estudou o rito do procedimento comum e esse processo de alimentos também é um rito especial, tá? Então, existe uma lei específica para a cobrança de alimentos, lei essa que nós vamos estudar na aula de hoje. E a primeira observação que eu trago a vocês é que o processo de alimentos, a ação de alimentos, segue um rito especial. Ora, se a ação de alimentos for acumulada com outros pedidos, aí eventualmente você pode abrir mão do rito especial em prol daquela discussão naquele mesmo processo. Por exemplo, professor, suponhamos que eu queira discutir naquele processo guarda, alimentos, queira discutir divórcio, queira discutir outras demandas ali inerentes àquela situação. Então, eu entro com a ação de divórcio, acumulada com pedido de alimentos, acumulada com divisão de bens, acumulada com guarda dos filhos, etc, etc. Ou seja, quando eu misturo, quando eu trago as peculiaridades de cada tipo de ação, necessariamente eu vou ter que seguir o rito do procedimento comum, ok? Bom, mas se eu preferir repartir, dividir essa ação, já que é perfeitamente possível, eu posso ingressar com ação de divórcio, através do rito da ação de divórcio. Eu posso ingressar com ação de guarda, isoladamente. Eu posso entrar com ação de alimentos, isoladamente. Então, cada ação que eu ingressar vai correr o seu rito, pelo seu rito peculiar, tá? As que forem do rito comum, correrá pelo rito comum, e as que forem pelo rito especial, correrá pelo rito especial, como, por exemplo, o rito do pedido de alimentos, da ação de alimentos. Bom, dito isto, caso a parte opte por tão somente propor a ação de alimentos, essa ação vai correr sob o rito da lei de alimentos que nós estudaremos hoje, tá? Então, primeira clareza necessária na cabeça de vocês é essa, que o rito de alimento é um rito especial e ele pode ser separado dos demais pedidos, portanto, em uma ação autônoma. Tá bom, gente? Bom, e quando será cabível, Matheus, quando será cabível uma ação de alimentos? Porque eu ouço muito falar em alimentos, pedir alimentos, mas eu não sei na prática quando eu vou utilizar
essa peça e esse processo. Bom, aqui a gente vai aprender efetivamente como elaborar essa peça e quando você vai utilizá-la, tá certo? Bom, a ação de alimentos, gente, é uma ação ideal para que aquele que busca um amparo judicial para uma obrigatoriedade de uma prestação alimentar, ele tenha seu pleito deferido, tá? Então, a ação de alimentos será utilizada pelaquela pessoa que necessita do alimento, tá? Em prol daquela pessoa que tem obrigação de prestar os alimentos. Aonde a gente vai se socorrer para saber quem tem a obrigação de prestar os alimentos? No próprio Código Civil e na própria Lei de Alimentos, Lei 5.478 de 68. Ou seja, vocês vão visualizar nessas leis que qualquer pessoa poderá pedir alimentos e eventualmente pagar alimentos, desde que tenha alguma relação com aquela pessoa que pede os alimentos, tá? Então, criança, idoso, homem, mulher, qualquer um, gente, qualquer um que tem essa obrigação de prestar alimento pode ser eventualmente aí acionado para pagar. Geralmente vai ser um parente próximo, tá? Mas pode acontecer de não ser um parente, por exemplo, ter alguma relação por afinidade, alguma relação afetiva, tá certo? Bom, dito isso, quer dizer que aquela pessoa que foi obrigada a prestar alimentos, eventualmente, pode até nem ser parente sanguíneo daquela pessoa que pede, tá? Bom, o que quer dizer? Um neto poderá pedir alimentos para o seu avô, tá? E não como vocês imaginam com muita frequência, visualizam com muita frequência, apenas filho pedindo ao pai. Mas pode acontecer, inclusive, o inverso. Pai pedir alimentos ao filho, avô pedir alimentos ao neto, neto pedir alimentos ao avô, ex-marido pedir alimentos à ex-esposa, ex-esposa pedir alimentos ao ex-marido, e assim sucessivamente, tá? Então, pode ser que por relação consanguínea haja a obrigatoriedade de prestar alimentos e pode ser que por uma relação de afinidade possa se gerar também uma obrigação alimentar, ok? Bom, qual seria, Matheus, a base legal para esse pedido? O próprio Código Civil, a partir do artigo 1694 e seguintes, tá? Até mais ou menos o artigo 1710. E a Lei de Alimentos, gente, Lei 5.478 de 68, tá bom? Então, nesses dispositivos legais, vocês vão embasar sua peça, embasar sua petição inicial de pedido de alimentos, tá certo? Bom, já que esse procedimento, Matheus, é especial, como é que vai funcionar na prática? Bom, na prática, gente, a sua petição inicial, a sua petição de alimentos, tem que ter, já de início, todos aqueles requisitos do CPC, do artigo 319 e seguintes do CPC. Ou seja, tem que ter as partes bem definidas, tá? Qualificação das partes, disposição legal que você pleiteia ali naquela inicial que você argue, exposição dos fatos e do direito, pedido certo e determinado, ok? Então, aqueles requisitos inerentes a toda a petição inicial. Portanto, endereçamento para o foro competente, qualificação das partes,
Quanto mais detalhada a qualificação, melhor será, tá? Então, qualificação das partes. Eventualmente, a exposição minuciosa dos fatos. Então, exposição dos fatos e do direito, tá? E a sua causa de pedir e pedidos. Então, tudo aquilo exigível no Código de Processo Civil, no que diz respeito a toda e qualquer ação. Então, esses requisitos necessariamente devem constar na sua peça. Além desses requisitos, agora vamos adentrar nas peculiaridades no que diz respeito à ação de alimentos. Bom, a ação de alimentos, gente, tem algumas peculiaridades, sobretudo na sua tramitação, tá? Ela precisa ser uma ação célere, precisa ser uma ação rápida, até porque, gente, alguém precisa se alimentar. Então, se existe a ação de alimentos, é porque, obviamente, alguém precisa se alimentar. E se alguém precisa se alimentar, pressupõe que esteja com fome. E fome não espera. Então, a pressa no rito, ela é indispensável, até porque visa salvaguardar a vida das pessoas e, sobretudo, a sua saúde. Tá certo? Então, precisa-se de um rito célere, precisa-se de um rito especial, e assim o é através da própria lei de alimentos. Bom, outra observação importante é que já na petição inicial, as partes devem eventualmente trazer o trinômio, né? Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Isso quer dizer, você deve demonstrar na sua peça que você necessita daquele alimento, tá? Que o réu, ele tem condições de pagar, ou seja, a possibilidade, e aquele valor que você pede é razoável, tá? Então, razoabilidade. Antes a gente falava do binômio, necessidade, possibilidade. Hoje, doutrina moderna, a gente já aborda o trinômio, com necessidade, possibilidade, razoabilidade. Já já vocês vão entender o porquê da razoabilidade, tá certo? Bom, então, isso quer dizer, gente, isso quer dizer que também já na sua inicial, o autor, ele deverá trazer ao mínimo a prova daquele parentesco, ou seja, ao mínimo alguma prova de que aquela pessoa em que ele está demandando, ela tem, assim, a obrigatoriedade de pagar esses alimentos. Então, por exemplo, caso se trate de um filho pleiteando o alimento do pai, indispensável que ele traga aos autos uma certidão de nascimento, onde ele vai comprovar, através daquele registro, de que aquela pessoa seria efetivamente seu pai, tá? Então, a parte que pleiteia alimentos deve também trazer uma prova robusta de qual seria a sua relação daquela pessoa, porque senão outrem poderia ser demandado aleatoriamente, pelo simples fato de, por exemplo, ter condições financeiras, e aí aquela pessoa que requer alimentos poderia demandar contra quem quisesse. E não é assim, tá? Então, ao menos aquela pessoa deve comprovar o porquê está ajuizando a peça em face de um determinado indivíduo, tá? Então, qual seria a sua relação de parentesco, autor? Por que você pede alimentos para essa pessoa? Ah, excelência, porque essa pessoa foi minha ex-mulher. Então, essa pessoa pediu para que eu parasse de trabalhar para cuidar da casa e eu fiquei fora do mercado de trabalho durante 10 anos. Me encontro agora numa situação de que minha relação terminou e eu não tenho como me sustentar. Ora, já estou fazendo a prova através, por exemplo, daquela certidão de casamento, tá? Que
eu tive alguma relação com aquela pessoa e faz sentido eu demandar em face dela. Ok, gente? Então, preciso trazer também aos autos, já nessa petição inicial, a prova de por que aquela pessoa está sendo demandada e qual a relação aquela pessoa tem comigo, por que ela deve me pagar alimentos. Ok? Bom, chama a atenção de vocês pela celeridade do rito e pela urgência da necessidade alimentar, vocês, na sua petição inicial de alimentos, devem fazer o pedido de alimentos provisórios. Alguns chamam também de alimentos provisionais. Por quê, gente? Porque é um pedido liminar em que, enquanto se discute aquele processo, enquanto não se realiza a audiência, aquele devedor de alimentos já começa a pagar. Porque, como eu bem falei a vocês no início da aula, alguém precisa comer nessa ação. Então, se existe uma ação de alimentos, é porque alguém está com fome. E a fome não espera. Ok? Então, já na sua petição inicial, você deve formular um pedido, gente, inclusive embasando esse pedido para alimentos provisórios, certo? Então não esqueçam disso. Alimentos provisórios é um pedido que vocês já fazem na petição inicial. Bom, assim sendo, ao receber essa peça processual, ao receber essa petição inicial de alimentos, o magistrado de logo, gente, ele deverá decidir sobre esses alimentos provisórios, tá? Então, fixando um valor determinado e no mesmo ato designando uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Olha o detalhe especial. Na lei de alimentos, guardem essa informação para sempre, na lei de alimentos, a audiência é una. Tudo será resolvido em uma só audiência, dada a celeridade do rito, tá? Então, cuidado quando você for advogar para um réu devedor de alimentos, ao ir para a primeira audiência, pensando que vai ser tão somente audiência conciliatória, tá? Então, muito cuidado que você já deve ir preparado para contestar, certo? Inclusive com testemunhas já arroladas naquele ato. Por que, Matheus? Porque a audiência, gente, de conciliação, instrução e julgamento. Você não terá outra oportunidade para instruir o feito. Vai ser aquela, sob pena de preclusão. Ok? Então, você que é autor ou réu, advogado ou advogada de uma ação de alimentos, saiba que esse rito, por ser especial e por requerer uma celeridade, tudo vai acontecer em um ato só. Tudo vai acontecer em uma audiência só. Ah, Matheus, mas eu vi, sou estagiária da vara de família, e eu vi na semana passada que teve uma audiência só de conciliação. Talvez essa audiência que você se refira seja porque ali não está só o pedido de alimentos. Pode ser um divórcio acumulado com alimentos. Lembra que eu falei para vocês que quando se mistura os pedidos, pode ter pelo rito comum, tá? Então, quando a parte autora optar por concentrar vários pedidos em uma peça, ele pode fazer, tá? Ela pode fazer. Contudo, o rito vai ser diferenciado. Não já vai ter aquela urgência que a lei de alimentos requer, até porque ela abriu mão dessa urgência quando ela concentrou tudo em uma peça só. Tá certo? Então, se a parte propôs só ação de alimentos, fique atento. Fique atento, porque no momento que o juiz decidir sobre o alimento provisório, vocês vão ver no despacho do magistrado, assim, arbítrio alimento provisório de, por exemplo, 30% do valor do salário mínimo, designa a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia tal. Então, no mesmo ato, a pessoa vai saber que ele tem que pagar alimentos e vai saber que tem audiência marcada, designada. Ok? Bom, beleza. Então, dito isto, vocês já estão cientes que na ação de alimentos, o réu vai ser acionado já para pagar os alimentos
provisórios, lá naquela citação, e já informando da próxima audiência, que será conciliação, instrução e julgamento. Audiência una. Tudo será resolvido ali. Ok, gente? Bom, vamos seguindo. A observação importante que eu trago a vocês também é que ele já vai ser intimado a proceder o depósito daqueles alimentos. Então, no momento que ele recebe aquela citação, já existe uma decisão de alimentos provisórios, e no momento que ele toma ciência dessa ação, assina, portanto, ali o ciente, ele não está ciente só da audiência, ele está ciente também que ele tem a obrigação de pagar a partir do próximo dia 10, por exemplo, tá? Então, gente, passou o dia 10 e ele não pagou, ele já se torna inadimplente. Matheus, mas ele ainda nem encontrou com o juiz, nem viu o juiz, nem teve audiência ainda, já está obrigado? Sim, já está obrigado a partir do momento que ele assina o ciente, dando ciência daquela decisão do magistrado, tá? Poxa, mas isso pode acontecer em uma semana? Pode acontecer em uma semana, se você protocolar uma petição inicial, o juiz despachar e naquela mesma semana o oficial citar esse indivíduo. Então, ele já fica ciente que a partir daquela data determinada pelo magistrado, já vai vencer o seu primeiro pagamento de pensão alimentícia. Ok, gente? Então, suponhamos que o magistrado despache, decida no seguinte sentido: defira os alimentos provisórios a serem pagos todo no dia 10 de cada mês, no valor de 30% do salário mínimo. Designa audiência para o dia 1º de dezembro de 2020. Ora, isso quer dizer que a partir do momento que ele receber, o próximo dia 10, ele já vai ter que pagar a pensão. Ok, gente? Porque alguém precisa comer e esse alguém não pode esperar dezembro para realizar a audiência e lá o magistrado decidir. Ok? Então, o magistrado já vai estar decidindo antes e designando a audiência. O réu terá já sim a obrigação de pagar antes da audiência, inclusive. Tá certo? Desde que ele tenha recebido, tenha ciência daquele processo. Ok? Bom, a sentença de alimentos poderá ser proferida no próprio processo, no próprio dia da audiência de instrução. Então, gente, naquela mesma audiência de instrução, poderá sair a sentença de alimentos. Então, aquela sentença lá, aquela decisão de alimentos provisórios já pode se tornar definitivo, tá? Então, já pode se tornar um alimento definitivo, ok? Então, aquela sentença que for proferida na audiência de instrução, uma observação importantíssima que eu trago a vocês: não transita em julgado, tá? A sentença de alimentos não transita em julgado. O que quer dizer isso, Matheus? Quer dizer que vocês poderão rever essa decisão a qualquer tempo. Então, o réu, insatisfeito com aquela sentença de alimentos, poderá, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, rever essa decisão através de uma ação revisional de alimentos. Acontece muito quando se trata de uma pessoa que muda a sua condição econômica por alguma circunstância da vida. Essa mudança pode ser para melhor, pode ser para pior. Imaginemos, portanto, a pessoa que seja um estudante de direito. Foi acionado e aí teve a obrigação de pagar 30% do salário mínimo. Ora, suponhamos que essa pessoa estude para concurso público, passe para um concurso para ganhar 30 mil reais. Bom, passou no concurso de juiz federal. Era um estudante, pagava 30% do salário mínimo e agora tem um salário de 30 mil reais. Portanto, gente, aquele menor, através de sua representante legal,
poderá mover ação revisional de alimentos para majorar aquela pensão, já que não transita em julgado a decisão de alimentos. Pode ser revista a qualquer tempo. Como o contrário também pode acontecer. Uma pessoa que ganhava muito bem, pagava uma pensão muito alta. Exemplo, jogador de futebol. Jogador de futebol que está em plena atividade, ganha lá seus 400 mil reais, 300 mil reais. E aí o seu contrato termina, ele passa a ficar desempregado. Então a pensão que ele pagava era em cima daquele provento que ele tinha, 300, 400 mil reais, e um percentual sobre aquele valor, e ele não ganha mais nada. Ora, como a decisão de alimentos não transita em julgado, ele pode rever essa situação através de uma ação revisional que a gente vai estudar em um momento oportuno, ok? Bom, qual seria o foro competente para ajuizar uma ação de alimentos? O foro competente, gente, vai ser o domicílio do alimentado, tá? O domicílio do menor, o domicílio daquela criança ou daquela pessoa que precisa de alimentos. Então, suponhamos que a pessoa foi morar em São Paulo, uma mulher de Guanambi foi para o corte de cana em São Paulo, lá em São Paulo se apaixonou por um paulista. Se apaixonou por um paulista, teve um filho lá em São Paulo. Então, esse neném nasceu, eles moravam em São Paulo, e aí o casamento, enfim, o relacionamento não deu certo. Suponhamos que terminaram a relação lá em São Paulo, a mulher não tinha mais com quem ficar, estava só ela e a criança, estavam só ela e a criança, então não tendo para onde ir, retorna para a sua cidade de origem. Retorna para Guanambi. Então, para ter aí um amparo da sua família. Chegando em Guanambi, gente, precisa mover ação de alimentos, o foro competente vai ser a comarca de Guanambi, tá? Onde a criança reside, onde aquele alimentado reside, ok? Ah, Matheus, mas se a parte quiser propor ação lá em São Paulo, já que ela vai para São Paulo toda semana, porque ela tem também parentes lá, aí ela sim pode relativizar esse foro competente e pode criar juização lá, ok? Mas o domicílio, via de regra, vai ser o domicílio do alimentado, daquela pessoa que recebe os alimentos, ok? Bom, então, gente, quais são os questionamentos importantes que você tem que fazer ao seu cliente ou à sua cliente ao propor essa ação? É importante você saber qual foi o motivo da separação, por que não deu certo aquele casal, para saber se foi algo relacionado ao financeiro ou à saúde de alguém, tá? Que isso pode embasar a sua tese. Qual a necessidade daquela criança? Ora, aquela criança estuda, aonde estuda, aquela criança, qual é a sua despesa mensal, quais as suas necessidades daquela criança e, eventualmente, se aquela criança possui alguma necessidade especial. Por exemplo, uma criança que usa um leite especial, ela tem necessidade especial, tá certo? Então, importante, naquela entrevista, você já tentar aí todas as informações de alguma peculiaridade em relação àquela parte, tá certo? Bom, é importante você saber também se aquela criança, gente, tem alguma necessidade especial, tá? Então, tendo alguma necessidade especial, claro, você vai embasar sua tese. Então, trata-se de um menor que usa um leite especial, esse leite é muito caro, então você vai ter que necessariamente já embasar a sua petição inicial com essas informações, ok? Bom, outras informações importantes é em relação à conta bancária. Se aquela parte tem uma conta bancária que você já possa informar na inicial,
porque assim sendo, aquela parte vai ter a obrigatoriedade, aquele réu, de pagar, de proceder o depósito já naquela conta, tá? Isso vai evitar que a parte tenha que ir na justiça, depositar, e o credor vá lá na justiça, expedir uma guia, etc, etc. Então, a parte tendo uma conta já facilita bastante, por isso que já naquela entrevista você questiona também, tá? Outra informação relevante, qual a situação financeira do réu? Ora, aquele alimentante, aquela pessoa que paga, quem paga, gente, é o alimentante e quem recebe os alimentos pode ser alimentando ou alimentado, tá certo? Então, qual a condição daquele alimentante? Aquele que alimenta, ele trabalha, ele não trabalha, ele é desempregado, ele tem alguma enfermidade, então é importante você saber a situação econômica dele, tá? Se você souber onde ele trabalha, já instrui a sua inicial também, pedindo inclusive o desconto em folha, já que é perfeitamente possível, tá? Em sabendo a renda dele, você já vai pedir um percentual em cima da renda dele. Não sabendo a renda, você pode pedir com base no salário mínimo e esperar que se oficie aquela empresa para informar os proventos dele, ok? Bom, documentos importantes para essa ação, documentos pessoais da parte, tá? Comprovante de despesa, se você tiver. Se não tiver, o comprovante de despesa também não é indispensável, tá? Laudo médico, caso se trate de alguém que precise de algum auxílio especial. Documentos que comprovam as condições dele que eu falo é o devedor, que pode ser dela também. Lembrando, gente, que todos os documentos podem ser utilizados no processo, inclusive fotos de redes sociais, tá certo? Então, aquele devedor que vem numa ação de alimentos, diz que não tem condições de pagar alimentos, diz que é desempregado, diz que vive miseravelmente, portanto, nas suas redes sociais ostenta riqueza, foto de jet ski, foto de viagem, fotos em lancha, não é, gente? Isso é muito comum, então, aquela pessoa em todas as festas está presente, viaja com muita frequência, então usa roupas caras, utensílios caros, acessórios caros, relógios, óculos, etc, etc. Contudo, naquele processo judicial declara pobreza e que vive uma vida miserável, você, enquanto advogado do autor do réu, poderá sim instruir a sua peça juntando aos autos fotos de redes sociais. Cansei de fazer isso. Entrar no Instagram, baixar as fotos, colocar tudo no processo. Olha, excelência, aqui está o indivíduo que alega que não pode pagar R$ 1.000 de pensão. Aqui o indivíduo que viaja para Paris, o indivíduo que viaja para a Europa todo ano, o indivíduo que viaja para os Estados Unidos todo ano, o indivíduo que só anda em festa de camisa, o indivíduo que só faz luxar, ostenta carros, motos, etc. Esse é o indivíduo que diz que não tem condições de pagar R$ 1.000 de pensão, por exemplo, tá? Então, tudo que não seja proibido, gente, vocês poderão utilizar para fazer prova do direito da sua cliente, tá? Então, fotos em redes sociais, conversas em WhatsApp, tá? Então, todos os aplicativos em que você consiga demonstrar que aquele réu, no processo de alimentos, tem condições, sim, de pagar aquele valor que você pede na inicial, tá? Além desses documentos, claro, prova testemunhal sempre será bem-vinda, ok? Bom, em relação às provas, o que você precisa no processo trazer de robustez para convencimento do magistrado? Bom, primeiro a questão do parentesco, né? Você tem que provar ao magistrado qual a sua relação, qual a relação do seu cliente com aquela pessoa que você pede, tá? Então, excelência, trata-se do filho dele. Aqui está
o comprovante, aqui está a certidão de nascimento, devidamente registrada pelo genitor. Excelência, trata-se do ex-marido dela. Trata-se do ex-marido da parte autora. Aqui está a prova que foram casados. Excelência, trata-se do ex-convivente. Conviveram em união estável, conforme documentos anexos, etc, etc. Excelência, trata-se do avô da parte. O pai faleceu, ele não tem pai, e os avós têm uma condição financeira razoável e podem pagar sim essa pensão. Aqui está a prova que eles têm essa relação parentesca, tá? Excelência, o pai está desempregado, o pai é um drogado, o pai não tem condições nenhuma de pagar sequer alimentos para a criança. Contudo, seu pai tem, o seu avô tem. Então, a prova de que ele é o avô está aqui na certidão de nascimento da criança, constando a relação dos avós paternos. Ora, esse é o momento de você comprovar ao magistrado porque aquela pessoa que deve ser processada. Porque você está fundamentando seu pedido em face daquela pessoa, tá? Bom, deve demonstrar também qual a necessidade do autor. Quando se trata, gente, de, por exemplo, um dos casos que nós temos lá no Saju, quando se trata de pessoas de baixa renda, eventualmente vocês não vão precisar fazer aquela planilha com todas as necessidades do autor, porque vocês já sabem quais serão as necessidades básicas daquela criança. Então, sabe se aquela criança precisa de auxílio para alimentação, moradia, lazer, saúde, medicamento, fardamento escolar, material escolar. Então, já se sabe a necessidade básica de uma criança. Então, em sendo, por exemplo, uma pessoa de baixa renda, vocês não precisam especificar quanto vocês gastam por mês com aquela criança em relação à alimentação. Então, já pressupõe-se que mais ou menos 30% do salário mínimo, mais ou menos 30% do salário mínimo, variando aí em relação a cada caso concreto, tá? Tem crianças que têm necessidades especiais, etc. Então, sabe que aquelas despesas ali daquela criança vão girar em torno de R$ 600, por exemplo. Então, o pai deve arcar com a metade, a mãe com a metade. Então, nesses casos, a gente pede, por exemplo, 30% do salário mínimo, certo? Agora, quando se tratar de uma pessoa com poder aquisitivo muito alto, aí sim eu defendo que você precisa elaborar uma planilha. Por quê, Matheus? É discriminação? Não. É porque vocês precisam comprovar ao magistrado por que vocês estão pedindo eventualmente o valor alto, para respeitar o trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade. Vamos dar exemplo, gente? Imaginemos um jogador de futebol famoso, em plena atividade, que ganha lá seus 6 milhões de reais por mês. Nós temos, né? Temos um jogador aqui do Brasil, que joga no exterior, que ganha 6 milhões de reais por mês. Bom, se a gente imaginar que essa pessoa tem um filho e que a mãe demanda uma ação de alimentos em face desse jogador para custear os alimentos dos filhos, olha o exemplo que eu trouxe. O réu ganha 6 milhões de reais. Ou seja, aquela criança precisa de alimentos. Então, nós temos necessidade. Preenchemos o primeiro requisito do trinômio, tá? Então, a criança precisa. Existe uma necessidade. O réu pode pagar. Existe, portanto, a possibilidade. Então, o réu pode pagar. Preenchido o requisito necessidade, preenchido o requisito possibilidade. Agora vamos ao requisito importantíssimo, razoabilidade. É razoável que um bebê de 2, 3, 6 meses, um ano, receba, a título de pensão alimentícia, 30% de 6 milhões de reais. Quanto é 30% de 6 milhões de reais, gente? 10% seria 600 mil, não é isso? 30% seria
1.800.000. 1.800.000. Ora, a parte autora pede uma pensão a um réu que ganha 6 milhões de reais, e esse réu tem que pagar 1.800.000 reais para um bebê. É razoável, gente? Quanto que um bebê vai gastar no mês? Ah, digamos que é o filho de um rico, precisa de 5 babás, ele mora num castelo, etc, etc. Não vai chegar, gente, a 1.800.000 reais. Por isso que, nesses casos, precisa-se de uma planilha detalhada para você fundamentar aquele pedido da pensão. Ou seja, excelência, o menor tinha um padrão de vida elevado quando morava com o pai, e esse padrão de vida precisa ser mantido. Embora o pai já tenha saído da sua residência, o menor continua morando na Europa, o menor não tem casa própria, portanto, paga um aluguel mensal de, por exemplo, 20 mil reais. Então, você já coloca na planilha moradia, 20 mil. Alimentação, o réu tem uma despesa mensal de alimentação de 2 mil reais. Coloca lá 2 mil reais. Vestuário, então vocês vão, gente, elaborar uma planilha, tá? O menor precisa viajar mensalmente para ver os seus avós maternos no Brasil, então tem uma despesa de avião, custo de passagem aérea, não só para ele, mas que ele não paga a passagem, mas para a sua genitora. Então, gera sua despesa aí de deslocamento de 10 mil reais por mês. Então, vocês vão planilhar, tá? Nesse caso, indispensavelmente, porque vocês vão fundamentar o que vocês estão pedindo aquele valor alto. Tá? Então, suponhamos que sua planilha total dê 100 mil reais. Vocês vão conseguir convencer o magistrado de que aquele bebê, por que aquele bebê precisa daqueles 100 mil. Tá? Portanto, razoabilidade. Vocês vão comprovar, através de uma planilha, por que aquela despesa alta. E não pura e simplesmente 30% do salário dele, porque não é razoável. Tá? Não é razoável que um bebê receba 1.800.000. Ok, gente? Porque certamente esse dinheiro não vai ser utilizado para a criança. Vai ser utilizado para outros fins. Ok? Então, nesses casos de se pedir um valor elevado, aí sim vocês precisam fazer uma planilha, elaborar uma planilha para justificar cada pagamento, sob pena de o juiz indeferir, ok? Então, se o pedido for genérico e aleatório, o juiz vai indeferir. Quando se trata de uma pessoa de baixa renda, não precisa especificar, porque as necessidades básicas, o juiz, o magistrado já sabe quais são e efetivamente ele vai sentenciar naquele sentido, ok? E lembrando que quem não estiver satisfeito com a sentença poderá recorrer ou, posteriormente, entrar com ação revisional, ok? Bom, então, com isso, eu expliquei para vocês a importância do terceiro critério, do trinômio, razoabilidade, tá? Então, necessidade, possibilidade e razoabilidade. É razoável aquele valor que vocês pedem? É razoável aquele bebê requerer do seu pai 100 mil reais? Então, essa planilha e as comprovações das despesas que vão demonstrar a razoabilidade, tá? Então, vocês vão apresentar a planilha e as provas daquela planilha. Por exemplo, eu falei que 10 mil reais de passagem aérea. Junta lá, gente, as provas das passagens aéreas, tá? Excelência, cada passagem aérea custa, em média, 2 mil reais da Europa para a cidade do Brasil, algumas cidades no Brasil, enfim, justifica através dos comprovantes, tá? Traz lá as passagens pagas, etc, etc. Justifica o valor da moradia, então aquele alimentando morava em uma determinada cidade da Europa que tem custo de vida elevado, e aqui está a comprovação desse aluguel mensal que o genitor pagava quando estava com menor, etc, etc. Então, vocês comprovam tudo para embasarem
aquela planilha para que fique configurada a razoabilidade, ok? Bom, valor da causa da ação de alimentos. O valor da causa da ação de alimentos, gente, vai ser aquele pedido que você faz multiplicado por 12, tá? Então, por exemplo, o que vocês vão colocar lá no valor da causa de uma ação de alimentos que você pede R$1.000 por mês de pensão? Então, o valor da causa será R$12.000. Então, o valor da causa da ação de alimentos, gente, vai ser aquele pedido que você faz projetado para um ano, tá certo? Então, aquele pedido vezes 12, que é o equivalente a 12 prestações, equivalente a um ano todo, tá? Então, detalhe interessante, importante, quando forem entrar com ação de alimentos, o valor da causa vai ser aquele pedido de alimentos vezes 12, ok? Bom, com isso, a gente finaliza a nossa explanação da aula de hoje, tá? Trazendo aqui alguns modelos de ação de alimentos para vocês visualizarem como é efetivamente na prática. Olha aqui, ó. Ação de alimentos movida pelo filho em face do genitor. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da Vara de Família, comarca de Guanambi, Bahia. Lembrando que Guanambi, Bahia, Vara de Família é na mesma vara civil, tá? E lembrando que você pode também substituir aqui excelentíssimo senhor doutor juiz para ao douto juízo da Vara de Família da comarca de Guanambi, Bahia, ok? Aqui, gente, vocês qualificam o menor, sendo representado pela sua genitora, tá certo? Olha aqui, menor, por sua genitora, tal, brasileira, solteira, vem requerer ação de alimentos em face de, coloca o nome do réu, tá? E a qualificação do réu, com fruto na lei de alimentos, tá? Bem como no Código Civil. E aqui vocês trazem o esboço fático, tá? Então, o autor é filho do réu, conforme faz prova através da certidão de nascimento anexa. Entretanto, desde que deixou lá conjugal, o réu tem descurado o seu dever de contribuir para o sustento de seu filho. Então, olha como é simples, gente. Informou que há o filho, informou em que há a relação de parentesco, informou que não está havendo assistência nenhuma, e aqui, gente, já vem os pedidos. Olha que interessante. Como é uma ação curta, contudo, com algumas peculiaridades. Então, ante o exposto, considerando que a pretensão do autor encontra rima dos artigos 1694 e seguintes do Código Civil e na própria Lei de Alimentos, requer gratuidade da justiça, se for uma parte hipossuficiente, tá? Intimação do Ministério Público, gente, não deve deixar de ter, afinal de contas, existe aqui um interesse de um incapaz, tá? Fixação de alimentos provisórios, olha aqui, gente, ó. Fixação de alimentos provisórios, sendo aqui 1/3 dos rendimentos líquidos dele. Se não souber, pede com base no salário mínimo, tá? Então, 30% do salário mínimo, por exemplo. E aqui você já indica a conta. Já indica a conta bancária, que é aquela parte que deverá depositar, certo? Citação do réu para comparecer. Olha aqui, gente, a audiência de conciliação, instrução e julgamento, tá? A audiência una, como a gente estudou na aula de hoje. E aqui vocês pedem também para que aquele alimento provisório seja convertido em alimentos definitivos, tá? Então, finalmente, o réu é condenado a pagar a pensão alimentícia mensal no valor de tanto, 1/3 do seu rendimento, ok? Protesto provar o alegado por todo meio de provas em direitos admitidos. E aqui o valor da causa vai ser o valor do alimento mensal vezes 12. Ok, gente? Bom, e aqui nós temos outros exemplos de petição de alimentos. Certo? Alguma dúvida? Crítica ou sugestão? Não, Bia? Tudo claro? Professor? Diga, Danilo. Tá bom? Bom dia. Bom dia. O senhor poderia voltar no ponto 3 aí, porque teve algumas coisas que eu fiquei sem anotar aqui. Qual ponto?
No ponto 3 Da petição ou da exposição da aula? da exposição da aula. Procedimento? Acho que foi. É lá na hora que fala da citação do réu e tal. Pronto, eu falei É aí várias coisas mesmo, aqui. O que você essa não parte. entendeu? Não, só foi algumas coisas que eu fiquei sem anotar. Eu queria poder anotar Ah, aqui agora, certo. terminar. Se quiser tirar alguma dúvida, pode falar sobre esse É, ponto. deixa, eu tenho só uma dúvida. No momento lá que o réu é chamado, ele é intimado, né, para comparecer lá. O Ele é juiz fala que citado. tem isso, que tem Citado. uma ação de alimento contra ele. Ele é citado. Citado. Isso. Nessa mesma audiência que vai Cuidado com a ser diferença, Danilo, ó. Cuidado com a diferença entre citação e intimação, tá? citação é primeiro chamamento. É que Isso. eu baguncei aqui agora. Pronto, vá, Nessa, diga. nessa primeira, nessa primeira, nesse primeiro comparecimento aí, o senhor disse que já vai ser fixado o valor da Do alimento pensão, né, provisório. no caso. Isso. Isso. E Isso. também a data da audiência de conciliação, né? E conciliação, instrução e julgamento. Ah, certo. Então, essa primeira reunião não é essa audiência ainda não, né? Não, olha só. Cuidado para não fazer confusão. No momento que o autor entra com a ação de alimentos, que ele vai fazer um pedido de alimentos provisórios, o juízo, ao receber essa demanda, ele já vai de pronto fixar esses alimentos provisórios e no mesmo ato, na mesma página, na mesma folha, no mesmo despacho, na mesma decisão, já vai fixar a data da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ou seja, quando ele entregar para o oficial de justiça, dizendo, oficial, cite o réu, que ele tem uma audiência e ele tem um débito de alimento a pagar. Ok? Então, naquele momento, Danilo, em que o magistrado decide sobre os alimentos provisórios, ele já designa a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Quando o réu receber do oficial de justiça o seu chamamento ao processo, já vai ser para ele ficar ciente que tem que pagar pensão e para ele comparecer à audiência. Porque Ele já pode ser, deve ir Danilo, preparando um bolso aí, né? isso, porque pode ser que ele nem vá à audiência, que é o que acontece muito, tá? Então o réu recebeu e falou, não vou lá não, não vou nessa audiência, ela que se dane, etc, etc. Mas ali já existe a obrigação de pagar, certo? Então no momento que ele Entendi. recebe a citação, ele já está dizendo, juiz, tenho ciência que devo pagar cada dia 10. Ok, Danilo? Independente de ele ir Certo, ou não para a audiência. Certo? certo. Tá certo, professor. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Ninguém? Ei, professor, Deixa eu ver e, aqui o chat. e se Diga, ele, se ele Elamar. não pagar os alimentos provisórios, aí a parte autora entra com outra ação, faz o quê? Boa pergunta, Elamar. Caso ele não pague, gente, os alimentos provisórios, é uma pergunta interessante de Elimari. Você, Elimari, poderá, então, enquanto advogada, propor uma ação de execução daqueles alimentos não pagos, tá? E vão ser processos que vocês vão estudar comigo ainda, peças de execução de alimentos. Então, ali nasceu a obrigatoriedade de pagar. Se ele não pagou, Elimário, aí existe outro mecanismo processual para forçar esse pagamento. Se ele ficar, por exemplo, 3 meses sem pagar, você pode executar, entrar com outro processo de execução de alimentos, pedindo inclusive a prisão civil dele, tá? Se ele não pagar, você pode também executar pelo rito de expropriação, tentar penhorar uma conta bancária dele, tentar penhorar um carro, tentar penhorar uma moto, etc, etc, tá? Então, Elimari, se não for pago, ele já tomou ciência, já assinou que ele tem que pagar a partir do dia 10 de setembro de 2020, passa dia 10 ele não paga, 10 de setembro, outubro, novembro, dezembro, não paga nada, aí a parte já pode entrar com execução de alimentos.
Beleza? Deixa eu ver se tem pergunta no chat aqui. Ô, Pro, Vai eu ser tenho uma muito pergunta gostoso. também. Pode ficar à vontade, Vanessa. Por exemplo, na questão de ter sido proposta a ação em razão do menor, quando ele completa a maioridade, essa capacidade ela é cessada, no caso o direito dele receber acaba ou como que é? Não automaticamente. Tá, Vanessa? Então, a parte que entende que não deve mais pagar a pensão, deve entrar com ação própria chamada exoneração de pensão alimentícia, tá? Então, muita gente, por desconhecer, pensa que é automático. Então, completou os 8 anos, para de pagar. Não é assim, tá? Você deve propor ação de exoneração de pensão alimentícia para desobrigar aquela pessoa a pagar. Então, não é automático, até porque aquela pessoa que completou 18 anos pode, por exemplo, estar estudando na faculdade, tá? E aí é amparada, portanto, pela jurisprudência, tá? Então, aquela pessoa que tem 18 anos pode ter uma enfermidade, pode ser uma pessoa que adquiriu uma doença e precise ainda da manutenção daquela pensão, por isso que não é automaticamente suspensa a pensão com a maioridade, tá? Inclusive, Talvez não tenha existem nem emprego ainda, né, pessoas, prof? às vezes não tem emprego, às vezes é um estudante, às vezes, Danilo, é uma pessoa que tem uma doença. Então, não é razoável que a lei permita que a suspensão aconteça automaticamente, porque existem muitas peculiaridades, tá? A pessoa com 18 anos não tem a sua plenitude financeira, infelizmente. Então, é necessária a ação de exoneração de pensão para, eventualmente, aquela parte ser desobrigada a pagar, certo? Deixa eu ler perguntas do chat também, senão a gente fica injustiçando essas pessoas, tá? Verônica Marques. Professor, no caso de um bebê receber, por exemplo, R$ 1.000 de pensão, posteriormente, quando ele começar a estudar e o genitor optar por uma escola particular, pode pedir a revisão do valor? Olha, Verônica, a revisão você pode pedir a qualquer tempo, tá? Havendo alguma mudança econômica, tanto de quem paga como de quem recebe, você pode pedir revisão. Vocês vão estudar comigo petição de revisional de alimentos. E aí a gente vai abordar isso, sim, no momento oportuno, mas já lhe adianto que pode, sim, haver uma ação revisional caso haja alguma mudança, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Professor, disponibiliza esse material, por favor. Eu levantei correndo uma hora porque teve um acidente aqui em casa, perdi as coisas. Perdi 2 tópicos para ser mais específico. Ok, Bia. Sim, professor, disponibiliza o material. Ok, Thalissa. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Irei disponibilizar o material, sim. Mas a aula vai ficar gravada, Bia. Você retoma no tópico que você perdeu, viu? A aula vai ficar salva. E aí vocês não percam nada dessa aula, por favor. Eles vão usar muito essas petições lá no Saju. Muito mesmo. Pronto, gente. Então, enquanto ninguém pergunta mais, eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, interromper a gravação.